Olá, muito prazer a todos. Inicialmente, nessa fala, eu vou me apresentar antes de trazer as ideias que eu quero compartilhar com todos vocês. Então, eu sou a professora Débora Frisso, vice-reitora do Grupo Neftec aqui do Rio Grande do Sul, Brasil, coordenadora dos cursos de psicologia, sou psicóloga clínica, palestrante e terapeuta comportamental. Mas, acima de tudo, sou uma estudiosa intensa e entusiasmada sobre o comportamento humano. Tenho 31 anos de carreira, 31 anos de formada, e ao longo desses 31 anos tenho estudado assiduamente questões que impactam o desenvolvimento das pessoas. Tenho mestrado e doutorado em psicologia do desenvolvimento humano, o que me fez desde sempre gostar de entender os processos qualitativos, quantitativos e longitudinais que constroem o desenvolvimento humano e, consequentemente, o desenvolvimento de cidades, de organizações, de países, de comunidades. O que é que nós vamos falar hoje aqui? Poderia falar muito sobre muitas coisas, mas escolhi dois temas que pensam serem muito propícios para uma semana acadêmica que integra estudantes e professores de dois países, muito diferentes, mas que compartilham também desafios e delícias na sua história enquanto nações. Quero falar sobre as características, os desafios, as dores e também as oportunidades que o século XXI traz para todos nós, seres humanos, trabalhadores e estudantes. E como a psicologia, enquanto ciência e enquanto profissão, pode ajudar indivíduos, comunidades, empresas, países, cidades a lidarem com estes desafios do século XXI. Então, vamos começar a falar sobre isso, sobre esse ambiente no qual todos nós que estamos aqui, vocês que estão escutando, eu que estou aqui falando, nossos colegas, as pessoas que nos cercam, onde nós estamos vivendo hoje? Que mundo é esse que tanto nós vivemos, né? Sabemos todos, obviamente, que nós, seres humanos, membros da espécie Sapiens, que estamos vivendo esse século XXI, somos herdeiros de uma grande jornada evolutiva da nossa espécie. Esta jornada evolutiva, que começou muito lá atrás, sempre foi uma jornada cheia de desafios, de percalços, de situações críticas que empurraram a nossa espécie para o desenvolvimento. A nossa espécie vem, ao longo dessa jornada evolutiva, aprendendo modos de vida, modos de viver e estar em coletivo, que sempre foram se adaptando aos desafios impostos pelo meio ambiente. Toda essa minha fala parte do pressuposto que o desenvolvimento da nossa espécie é um desenvolvimento que sempre aconteceu empurrado pelos desafios ambientais. Se vivêssemos em ambientes imóveis, inertes e sempre iguais, não teríamos nos desenvolvido enquanto espécie. E a partir dessa minha fala, já chegamos a uma conclusão, que as mudanças dos ambientes sempre são positivas, produtivas. São elas que empurram, que evocam as variações na nossa espécie que permitem uma adaptação produtiva e eficaz, tanto para o indivíduo quanto para os grupos. No entanto, no século XXI, dias atuais, nós temos algumas características muito peculiares das mudanças ambientais que estão acontecendo e que impactam de maneira forte, invisível e irreversível o desenvolvimento da nossa espécie. E todos os impactos do desenvolvimento da nossa espécie se reproduzem numa escala menor no desenvolvimento dos indivíduos.
Pois bem, quais são essas mudanças? A primeira, obviamente, é uma mudança que nós devemos celebrar. Se ela não acontecesse, não estaríamos aqui juntos falando sobre isso. A mudança tecnológica, né? Hoje, todos nós vivemos enquanto espécie num mundo globalizado, num mundo tecnológico, num mundo sem fronteiras, num mundo que supera toda e qualquer barreira e fronteira. Isso é positivo? Como eu falei, sim. Graças a isso estamos aqui. Por outro lado, essa superação ou encurtamento das fronteiras veio acompanhada também de um aumento da velocidade das mudanças. Nunca na história da nossa espécie o ser humano teve que lidar com mudanças tão rápidas, tão repentinas. Provavelmente nós, enquanto espécie, lidamos com mudanças drásticas, muito drásticas, principalmente mudanças climáticas. Hoje as mudanças talvez sejam menos drásticas, mas são mais rápidas. E o que que isso quer dizer? Que a capacidade nossa, enquanto espécie, de lidar com essas mudanças tem sido colocada à prova. E essa capacidade de lidar com as mudanças, ela tem sido mensurada, colocada à prova e impactada tanto em termos de coletividades quanto de indivíduos. Então, nós, membros da espécie humana que vivemos hoje no século XXI, estamos assolados por mudanças que têm afetado sobremaneira tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde psicológica, tanto a nossa produtividade quanto o nosso bem-estar. E essas mudanças, por serem tão rápidas e ao mesmo tempo tão fluídas, tão difusas, elas não são um meteoro caindo na nossa cabeça. Elas são mudanças que vão acontecendo ao longo dos dias, dos meses, das décadas. Elas vão impactando de uma maneira quase que corrosiva. E como que nós lidamos? Como que a nossa espécie tem lidado com essas mudanças? Nem sempre da melhor maneira possível. Cada vez mais o desafio da adaptabilidade tem se mostrado a chave não só para a sobrevivência, mas para a manutenção da saúde física e psicológica. Nunca os ensinamentos de Darwin estiveram tão pertinentes quanto no século XXI. Cada vez mais o ser humano, as sociedades, os grupos, as comunidades, as entidades, as organizações de qualquer setor têm sido colocados à prova na sua capacidade de mudar e mudar rápido, a capacidade de mudar o curso da ação, de mudar a maneira pela qual se toma decisões, de mudar a maneira pela qual se faz escolhas, a maneira pela qual se decide por modos de vida, modos de produtividade. Cada vez mais essa capacidade de mudar tudo isso, ela tem que ser rápida. E o que que acontece com quem não muda? Não é extinto, não vai ser soterrado por geleiras, não será queimado por incêndios causados por meteoro. Quem cada vez mais se mostra lento, resistente e dificultoso nesse processo de mudança rápida, se submete a modos de vida que nós podemos chamar subvidas. Então, nós, seres humanos que não conseguimos mudar, nós não desaparecemos, nós não somos extintos, como as antigas espécies de mamíferos ou os dinossauros. Nós continuamos vivendo, mas uma subvida. E quais são as características dessa subvida? O adoecimento psicológico, o surgimento de uma série de transtornos e de repertórios comportamentais desadaptativos e disfuncionais que nos indicam o que este membro da espécie humana não está conseguindo lidar com a natureza e a velocidade das mudanças do século XXI.
Por que que pensamos isso? De onde nós tiramos essa ideia? Pelo surgimento de novos transtornos, pelo surgimento de comportamentos que a ciência psicológica tem classificado como inadequados, desadaptativos, pelo surgimento de modos de vida que, ao invés de celebrar a saúde e todas as características evolutivas da nossa espécie, são modos de vida que celebram a morte, a dor e o sofrimento. Toda essa minha fala poderia ser resumida numa frase muito impactante. A saúde psicológica e física da nossa espécie corre perigo neste século XXI. E um dos perigos mais sutis, mais disfarçados e até celebrados é justamente a celebração de modos de vida disfuncionais. Então, são duas vias problemáticas para o ser humano neste século XXI. Pela dificuldade de lidar com as mudanças impactantes e rápidas, o surgimento de formas novas de adoecimento psicológico e físico. Em paralelo a isso, a celebração, o culto, com a ajuda de todas as tecnologias que dispomos hoje, de celebrar, considerar nobre, adequadas essas formas de adoecimento. Um duplo perigo para a nossa espécie, porque os dois caminhos comprometem a adaptabilidade do ser humano neste mundo de hoje. Que bom que temos, em paralelo a isso, recursos cada vez mais impactantes e que superam fronteiras para falarmos sobre isso. Então, poderíamos dizer que sim, o século XXI não traz grandes degelos, não traz incêndios que cobrem as calotas terrestres, não traz meteoros, mas traz um lento adoecimento da nossa espécie, tanto físico quanto psicológico, e ao mesmo tempo a celebração midiática deste adoecimento. O que que nós vamos fazer com tudo isso? Qual é a responsabilidade das ciências diante desse quadro? É aí que eu quero falar e fazer um chamamento sobre e para a carreira da psicologia. Poderia incluir aqui todas as carreiras, todas as ciências, todas as profissões que trabalham com o cuidado humano. Mas vamos falar especificamente da psicologia. A psicologia, enquanto ciência, ainda é uma ciência jovem. Há muito pouco tempo, ao longo da história das ciências, ela se separou tanto da filosofia quanto da medicina. A psicologia ainda tem, em diferentes regiões do nosso mundo, lutado fortemente, às vezes de maneira confusa, para garantir o seu objeto de estudo, o seu método de estudo e os seus instrumentos de trabalho. Então, ela ainda está se constituindo enquanto uma ciência sólida, com um objeto de estudo, um método e instrumentos específicos. Por outro lado, ela não tem mais muito tempo para pensar sobre si mesma. Ela precisa agir, ela precisa mostrar para a que veio, precisa mostrar resultados diante desse cenário que eu acabei de descrever. Então, em muitos locais, talvez na Europa, na América do Norte, nós tenhamos a psicologia mais consolidada enquanto ciência. Uma psicologia mais madura, mais tranquila, mais em paz com os seus métodos e técnicas. E apta para atuar com trabalhos preventivos e curativos no adoecimento do Homo sapiens. No entanto, na América do Sul, na América Central, nós ainda encontramos a psicologia muito envolta nos seus próprios debates, muito voltada para o próprio umbigo, muito ocupada ainda com questões epistemológicas, com questões sobre
o seu método de ação, sobre o seu objeto de estudo, sobre as suas práticas. Esse é um processo que eu estou criticando? Obviamente que não. Esse processo é necessário. No entanto, em paralelo a este processo de debate epistemológico da própria psicologia enquanto ciência, nós temos esse cenário do século XXI que eu descrevi há pouco, um cenário pouco otimista, né? Então, pelo contrário, um cenário quase negativo. O ser humano adoecendo, o ser humano não sabendo como se adaptar às demandas do século XXI, essas demandas sendo cada vez mais, ao mesmo tempo que voláteis, fluídas, cada vez mais impactantes, novas formas de trabalho sendo constituídas, novas formas de estudo, estamos aqui, novas formas de viver, novas constituições de laços afetivos, de relacionamentos, novas famílias, novas formas de nascer e até mesmo de morrer. O ser humano vive um mundo dinâmico e desafiante. E a psicologia aqui, ocupadíssima com o seu debate epistemológico, alheia a isso. E esta é a minha preocupação. Não há mais tempo a perder. Nós precisamos, enquanto psicólogos, ocupar um lugar nesse debate, ocupar um lugar neste mundo do século XXI, ocupar um lugar à mesa e propor alternativas para que este ser humano não adoeça diante desse desafio. E como que a psicologia pode fazer isso? Ok, refinando todos os seus debates epistemológicos, seus debates técnicos, seus debates instrumentais, mas também fazendo propostas práticas e factíveis de atuação, tanto preventiva, profilática, quanto curativa. Nós precisamos apresentar para indivíduos, para famílias, para escolas, para empresas, para comunidades, para órgãos, do setor público, do setor privado, intervenções que sejam ágeis, rápidas e efetivas, para que nós possamos restabelecer ou ensinar aos sapiens do século XXI como lidar com este mundo que tem sido mais aversivo do que um meteoro. Para lidar com as mudanças do século XXI, o Sapiens está sendo colocado à prova. E cada vez mais ele precisa desenvolver que tipo de competência e habilidade? Não sabemos. Porque talvez enquanto nós estamos aqui debatendo que competências e habilidades esse Sapiens precisa, as competências e habilidades já mudaram em função da rapidez deste mundo. O que que nós precisamos ensinar aos Sapiens? A capacidade de mudar. Apenas essa. Essa é a única garantia. Eu gosto muito de um autor que escreveu muito sobre essas temáticas. Recomendo a leitura de todos os seus livros, Yuval Harari. Em toda a sua obra ele fala muito. Nós não temos certezas mais alguma. A única certeza que nós temos é que nós precisamos aprender a mudar o tempo todo. E qual é a ciência, qual é a profissão que pode amparar, ajudar o ser humano a mudar? A psicologia. A psicologia, com o seu referencial teórico e com os seus instrumentos de atuação. Mas para isso, ela precisa deixar de lado um pouco seus debates, sair do próprio umbigo e olhar para esse mundo que está acontecendo aqui. Para a pressa, para a urgência, para o ritmo frenético que este mundo clama por soluções. A psicologia tem muito a contribuir com a saúde psicológica do Homo sapiens no século XXI. Mas, novamente, saliento, precisa sair do seu castelo de marfim, precisa sair dos espaços acadêmicos encastelados, precisa abandonar preciosismos epistemológicos que são celebrados e precisa agir de maneira prática, de maneira funcional e de maneira pragmática. Porque só ela poderá ensinar a capacidade de mudar. E quando eu falo em capacidade de mudar, mudar o quê? O que você, esse ser humano, diante desse cenário, precisa aprender a mudar
e a psicologia pode ser uma ferramenta importante. Aquilo que nós, psicólogos comportamentais, isso é uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação, mas vou falar agora. A psicologia, além desse debate epistemológico que ainda está em amadurecimento, ela tem uma outra característica, que é a pluralidade de abordagens teóricas. É uma colcha de retalhos. Todos nós que trabalhamos com psicologia sabemos disso. Dentre essa pluralidade, nós temos diferentes correntes ou linhas teóricas ou abordagens. Eu, particularmente, devia ter falado isso na abertura da minha fala, mas vou falar agora. Isso é um exemplo de capacidade de mudar. Olha só, agora eu já queria um exemplo aqui para os meus ouvintes. Eu deveria ter me apresentado e ter dito na abertura da minha fala, meia hora atrás, eu sou uma psicóloga behaviorista. Eu não falei isso. Me dei conta agora. Vou falar agora. Não falei lá, quando eu deveria, mas vou falar agora. Isto diz respeito à capacidade de mudar, a ter essa flexibilidade. Pois bem, então, como psicóloga behaviorista, quando eu falo em ensinar ao Homo sapiens a possibilidade de mudança, que mudança é essa? Penso que é uma mudança em três grandes dimensões do ser humano. Ensinar a capacidade de mudar o que sente, ensinar a capacidade de mudar o que pensa, pensamentos e crenças, e ensinar a capacidade de mudar o que faz. Nós chamamos isso de implantação de repertórios variados de vida. Darwin já nos ensinava que o ponto de partida de todo o processo evolutivo é a variação. Sem variação, não há seleção. Sem variação, não há evolução. O que eu estou dizendo agora é que este mundo do século XXI cada vez mais demanda a nós, sapiens, a capacidade de variar. Variar o jeito que vive, variar o que sente, variar o que faz. Isso enquanto grupo, enquanto família, enquanto organização, enquanto escola, enquanto indivíduo. Normalmente, quando nós falamos em termos individuais de variação, isso nos remete muito ao ciclo vital. Nascemos bebês, nos tornamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, envelhecemos e morremos. Ao longo do ciclo vital, nós variamos bastante o nosso modo de sentir, pensar e agir. No entanto, só esta variação não é mais suficiente para dar conta do recado do século XXI. Essa variação precisa cada vez mais incluir mudanças na faixa do ciclo vital que nós chamamos vida adulta. Este é o grande desafio dos sapiens do século XXI. Fazer toda a sua trajetória pelo ciclo vital, chegar na vida adulta e não esperar tranquilidade e estabilidade. Isso não existe mais. A capacidade de mudar que nós tínhamos na infância, na adolescência, ela precisa ser cada vez mais preservada, renovada na nossa vida adulta. E quem é que pode nos fazer, quem é que pode nos ajudar nisso? A psicologia, com as suas práticas clínicas, as suas práticas escolares e as suas práticas organizacionais. Então, essa minha fala pode ser resumida em dois convites ou dois alertas. Três. Primeiro, precisamos aprender a mudar, senão seremos extintos ou adoeceremos. O mundo da psicologia precisa abandonar os seus debates estéreis sobre seus objetos de estudo e precisa tomar partido e usar esse mundo que demanda soluções como um amplo espaço para a atuação do psicólogo. E terceiro, você que é um indivíduo que está aqui me escutando, seja você aluno, professor, acadêmico, gestor, você avalia a sua capacidade de mudança na vida adulta? Nós não temos mais 10 anos, nós não temos mais 2 anos de vida, quando aconteceu a grande mudança na nossa vida. Hoje nós temos 20, 30, 40, 50, 60 anos, quiçá 70, 80. E a nossa capacidade de mudança? Ela permanece inalterada? Ela morreu? Ou nós conseguimos renovar essa capacidade diariamente para dar conta
de todas as coisas que surgem ao nosso redor. Quando a gente não consegue renovar a nossa capacidade de mudança, nós adoecemos, nos frustramos e demandamos do mundo de uma forma melancólica e saudosa que o mundo seja estável, que o mundo seja como antigamente, que as coisas sejam como foram no passado. Isso não vai mais acontecer. Posições saudosistas e melancólicas, de olhar para trás e imaginar que nós vivemos melhor no passado, não tem mais espaço. Elas só geram frustração e adoecimento. E a psicologia pode e deve ensinar a todos nós que é para frente que nós olhamos. E que todo esse cenário, que parece um cenário muito negro, que eu descrevi no começo da minha fala, possa parecer um cenário encantador. Ao invés de um cenário adoecedor e assustador, que ele seja percebido como um mar de possibilidades. Um mar de possibilidades para indivíduos, grupos, organizações e cidades. Mas para que a gente enxergue esse oceano turbulento como um mar de possibilidades, nós precisamos aprender a nadar. E nadar exige variação. E a psicologia pode e deve nos ensinar a variar. Muito obrigada a todos, foi um prazer dividir essas reflexões com vocês. Fico à disposição por todos os contatos oficiais do evento, nas redes sociais também, doutora Débora Frisso. Fico à disposição e foi um prazer falar com vocês aqui, utilizando as grandes vantagens de sermos sapiens do século XXI.